Olá, a pergunta é: sociedade em rede, o que muda na economia, no trabalho e no poder? Para responder, buscaremos por Manuel Castells e Yuval Harari. A pergunta sociedade em rede, o que muda na economia, no trabalho e no poder, pode ser respondida articulando Manuel Castells e Yuval Noah Harari, a partir de um eixo comum, que são as redes informacionais como base do poder contemporâneo. Ambos mostram que a informação deixa de ser apenas um conteúdo e passa a ser uma estrutura organizada da vida social. Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol e principal analista da era da informação. No capítulo 1 do seu livro A Sociedade em Rede, ele define o momento atual como uma revolução da tecnologia da informação. Para ele, não se trata apenas de novos equipamentos, mas de um novo paradigma tecnológico. Diferente da Revolução Industrial, centrada na energia e na mecanização, essa revolução atual ela é centrada na capacidade de gerar, processar e aplicar a informação em redes. O núcleo desse paradigma envolve microeletrônica, informática, telecomunicações e engenharia genética. O que muda na economia é que a produtividade e a competitividade passam a depender da capacidade de operar fluxos informacionais globais em tempo real. Castells reconstrói historicamente essa transformação. Ele traz como exemplo dos Bell Labs, de 1947, onde inventaram o transistor para substituir as válvulas eletrônicas na rede telefônica. Essa invenção transformaria o mundo, inaugurando a computação e também a eletrônica moderna, bem como a era digital. No mesmo ano, eles inventaram o primeiro conceito de celular, ao circuito integrado, ao microprocessador e ao computador pessoal. Então ele faz todo esse apanhado histórico. Ele cita empresas como a IBM, a Intel e a Apple. A IBM representou a informática corporativa centralizada. Ele exemplifica a Intel como decisiva na produção de microprocessadores e a Apple como um disseminador do computador pessoal. Esses exemplos mostram que a economia passa a se organizar em torno de redes tecnológicas e empresariais interligadas. O Vale do Silício aparece como um território estratégico, onde universidades como Stanford e financiamento público, inclusive um financiamento vindo de áreas e setores militares e empreendedorismo, se articulam. Portanto, a economia em rede depende de ecossistemas institucionais e infraestrutura científica. No trabalho, o que muda é a centralidade, que deixa de ser apenas a força física ou a máquina industrial e passa a ser o conhecimento e a informação. Isso altera a organização das empresas, o mercado global, a própria relação entre capital e o trabalho. A internet, cuja origem Castells relaciona a ARPANET, que é a rede de agência de projetos de pesquisa avançada, que foi a primeira rede de pacotes funcionais e precursores da internet moderna, que foi criada em 1967 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa rede ela foi desenvolvida durante a Guerra Fria com o objetivo de conectar computadores de pesquisas universitárias aos governos, garantindo assim uma comunicação descentralizada e resistente a falhas. Essa descentralização técnica influenciou formas descentralizadas de organização econômica e também da comunicação. No poder, Castells é muito claro: quem controla os fluxos informacionais controla as redes. Os estados, as empresas, os movimentos sociais, então, passam a disputar essa infraestrutura de comunicação e de processamento de dados. A sociedade em rede redefine, então, o território, porque o espaço estratégico deixa de ser também informacional. Para uma disciplina sobre ciência, tecnologia e sociedade, geociências, isso dialoga diretamente com a infraestrutura de dados ambientais, satélites, monitoramento climático e sistemas globais de informação. A governança ambiental depende de redes de dados que conectam instituições científicas, governos e também organismos internacionais. Já Yuval Noah Harari,
que é um historiador e escritor israelense, no livro Nexus, ele amplia essa discussão. Harari afirma que o poder humano sempre veio da construção de grandes redes de cooperação e que a informação é o que conecta essas redes. O conceito central do livro é que informação é como o nexo. Para ele, informação não é apenas a representação da realidade, é aquilo que coloca os elementos em conexão, em formação. É o que conecta indivíduos, instituições e até mesmo impérios. Harari critica o que chamam de uma visão ingênua da informação. Segundo ele, essa visão ingênua da informação, que ele coloca isso entre aspas, é que quanto mais informação levaria automaticamente a mais verdade ou a sabedoria. Ele mostra que redes podem ser extremamente perigosas, mesmo quando baseadas, em ficções ou em mitos. O nazismo e o stalinismo são exemplos que ele traz de redes informacionais altamente eficientes, mas sustentadas por ideias falsas. Ele também discute o populismo contemporâneo, ele menciona Donald Trump, ele menciona Jair Bolsonaro e mostra o quanto a informação pode ser tratada como arma. Isso mostra o entendimento do poder. Não basta ter dados, é preciso entender como eles estruturam redes sociais e também estruturas políticas. No campo econômico, Harari mostra como as tecnologias informacionais contemporâneas, especialmente a inteligência artificial, criam um novo tipo de rede, redes inorgânicas baseadas em silício. Diferente das tecnologias anteriores, a IA pode tomar decisões e gerar ideias de forma autônoma. Ele afirma que a IA não é apenas uma ferramenta, é também um agente de mudança e de transformação. Isso altera o trabalho porque os algoritmos já tomam decisões sobre o preço de alimentos, sobre crédito, sobre preços de passagens, como de passagens aéreas, o emprego, decisões e sentenças judiciais. O trabalho humano deixa de ser apenas produtivo e passa a competir com sistemas capazes de processar informação numa escala muito superior. Harari menciona empresas e figuras centrais nesse debate sobre IA, como Mark Andreessen e Elon Musk. Ele cita também uma declaração, a Bletchley, que foi assinada por governos como Estados Unidos, China, Reino Unido, que eles reconhecem os riscos catastróficos da IA. Isso aqui, o poder então assume uma dimensão geopolítica. Quem domina a infraestrutura de dados e IA pode redefinir a ordem global. Ele chama inclusive essa de uma possibilidade de, entre aspas, uma cortina de silício, dividindo o mundo em blocos rivais. Em termos ambientais, Harari é muito direto. A humanidade enfrenta o risco do colapso ecológico, não por falta de informação científica, mas porque as redes políticas e econômicas não conseguem cooperar adequadamente. E isso conecta com mudanças climáticas e também com a governança ambiental. Ter dados sobre aquecimento global não garante, então, uma ação coordenada. Informação pode conectar para cooperar, mas também pode fragmentar, como é o caso do populismo, que desconfia de instituições científicas. Um exemplo interessante que ele usa é o da astrologia. É isso mesmo, a astrologia. Mesmo sendo cientificamente incorreta, a astrologia teve um grande impacto histórico nas decisões de imperadores no decorrer da história. E isso mostra o quanto redes informacionais não dependem necessariamente das verdades científicas, mas dessa capacidade da mobilização da informação. Então, num contexto como que de guerras, de questões climáticas e de crises socioambientais, isso é crucial. Os dados científicos podem ser ignorados se redes políticas estiverem estruturadas em mitos ou mesmo na desinformação. Se em Castells a sociedade em rede reorganiza a economia e o trabalho por meio da estrutura tecnológica, para Harari, a questão central é como essas redes moldam poder
e também o destino coletivo. Ambos, eles convergem na ideia de que a infraestrutura informacional é estratégica. Para as geociências, isso traduz na importância de sistemas de monitoramento climático, bancos de dados ambientais, redes de satélite e também de modelagem computacional. A governança ambiental e global dependem de redes de dados que conectam a ciência, o Estado e a sociedade. Em síntese, é possível que na sociedade, em rede, a economia passa a depender de fluxos informacionais globais, trabalho que se reconfigura em torno de processamento de informação e poder, e o poder que se desloca para quem controla as infraestruturas e as narrativas informacionais. Castells, então, oferece um diagnóstico estrutural da revolução tecnológica e Harari aprofunda essa questão principalmente olhando para o dilema ético e político das redes. Ambos eles mostram que a sociedade não é uma rede apenas tecnológica, mas é profundamente política, ou seja, redes informacionais redefinem a política, a economia, o poder, ao se transformar em informações em infraestrutura estratégica capaz de suportar a governança ambiental global e também de produzir novas formas de desigualdade e também de conflitos geopolíticos. Obrigada.